Olá, turminha do sétimo ano, bom dia novamente. Nós vamos avançar um pouquinho no conteúdo de hidrografia do Brasil, tá? E nós vamos focar principalmente na hidrografia fluvial, que envolve principalmente a formação dos rios, dos seus afluentes, até o local onde eles desaguam no mar, tá? Então, para vocês terem uma noção, esse aqui é um esquema básico da hidrografia fluvial, ou seja, de como se comporta o regime dos rios e tudo o que o envolve. Então, primeiro e não mais importante, de um rio está a sua nascente. Nascente é onde o rio vai começar a ser formado, tá? E se vocês forem perceberem, praticamente 90% de todas as nascentes dos rios encontrados aqui no Brasil, e não só no Brasil, ao redor do mundo, essas nascentes estão localizadas em locais ou regiões mais altas, tá? Geralmente em serras, em grandes planaltos ou até em grandes morros, tá? Mas por que a nascente de um rio quase sempre, quase em sua totalidade, ela está localizada numa parte mais alta? Por quê? Porque a nascente de um rio, ela é formada principalmente através da água da chuva. E a água da chuva, quando ela está localizada nessas áreas mais altas, a vegetação, a grama, o solo, ele vai o quê? Reter grande parte desse volume de chuva e com o passar do tempo, essa água vai escorrendo para as partes mais baixas, formando um rio principal, formando um afluente, formando uma bacia hidrográfica, tá? Então, só para lembrar, gente, o Rio Macacu, que é a principal bacia hidrográfica do nosso município, ele nasce na divisa de Cachoeiras, entre Cachoeiras e Friburgo, no Parque Nacional dos Três Picos, tá? Região de serra que forma a nascente, porque a serra retém a água da chuva aos poucos vai escoando por entre a floresta, por entre a vegetação e vai formando um rio principal, tá? Uma cachoeira, ela é formada a partir de um rio com uma queda d'água, tá? A formação de relevo, principalmente vindo das partes superiores e descendo para as partes mais baixas, para as planícies, ela vai formar pequenas, médias e até grandes quedas d'água. Essas pequenas, médias ou grandes quedas d'água vão ser chamadas de cachoeira. Esse desenho principal aqui é o rio principal de uma bacia hidrográfica. O rio principal vai ser aquele que apresenta o maior volume de água, vai ser aquele que tem maior profundidade, vai ser aquele usado principalmente para o abastecimento e para o consumo humano. Aqueles rios de menor volume de água e que num determinado momento encontram outros rios maiores são chamados de afluentes, ou seja, são rios menos profundos, com menor volume de água, que encontram ao longo do seu curso, ao longo do seu caminho, outros rios maiores que vão servir como uma espécie de suporte de abastecimento da água, fazendo com que esse rio aumente ainda mais o seu volume, aumente ainda mais a sua importância para nós seres humanos e para a região no qual eles estão inseridos, estão localizados. O curso de um rio vai ser o quê? O caminho que ele vai seguir desde a sua nascente, passando pela cachoeira, passando por todos os caminhos, por todas as barreiras, até chegar ao mar. Então o curso do rio vai ser o quê? Todo aquele deslocamento feito pelo rio principal, desde a sua origem, desde o seu nascimento, até a parte onde ele desemboca, onde ele deságua no mar. E a parte que divide o rio do mar é chamada de foz. A foz de um rio vai ser exatamente aquele local em que ele vai deixar de ser rio, que ele vai desaguar no mar, no oceano. Então essas são as partes principais da hidrografia de um determinado lugar, as partes principais da hidrografia brasileira, que vocês vão aprender mais especificamente com o passar das aulas, com o passar do tempo, tá? Então, nascente local de origem do rio, cachoeira, pequena, média ou até grande queda de água de um rio. Curso do rio é o trajeto que ele faz desde a sua nascente até ele chegar ao mar. Confluência é quando acontece o encontro de um afluente do rio com o rio principal, e a bacia hidrográfica vai ser a área formada ou delimitada pelo rio principal e todos os seus afluentes, tá? Qualquer dúvida vocês podem
mandar, enviar no grupo que a gente responde.